Olá, boa noite você, meu amigo, você jovem, moço, moça, homem, mulher, senhor, senhora, que nos assiste, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouquinho da história de Jesus Cristo, da terra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é uma religião, mas é uma verdade, né? Nós nos organizamos no mundo em torno de denominações e organismos, mas o certo é que a palavra de Deus ela é uma verdade, ela é viva e é eficaz. E é o nosso propósito. Eu quero estar lendo aqui hoje o capítulo 4, e o meu propósito é partilhar a minha meditação semanalmente, quinzenalmente ou no máximo mensalmente, um pouco daquilo que eu estou vivendo do Evangelho no texto puro da palavra, né? É como se diz, né? Existe uma legislação, existe uma Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei áurea, a lei maior aqui do nosso país. Aí existem diversos ramos do direito, né? Administrativo, penal, processual penal, enfim, direitos humanos e outros, né? Mas temos a lei maior, e nós temos o texto seco, o texto escrito da lei, né? Da lei, no caso normal. E aí tem diversas interpretações, diversas jurisprudências, etc e tal. Mas eu falo assim, quando a gente estuda para concurso, é muito importante ver as teorias, mas importante é conhecer a verdade na fonte. E esse é o propósito, nós lermos aqui a essência da palavra e partilhar algumas impressões que de repente nós entendemos que o Espírito Santo pode trazer para mim nesse momento e partilhar com você, e pode assim ser útil também na sua vida, algum ensinamento que vier. Se não, somente a leitura junto já está valendo bastante coisa, porque é a palavra de Deus, né? Nós vamos ler aqui o capítulo 3 de Mateus. Nós começamos em Mateus, a nossa vontade é ir até Apocalipse, né? E colocando e meditando na palavra de Deus e crescendo aí, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela não volta vazia, sempre vai produzir o seu fruto de acordo com o que o Espírito Santo atingir no coração de cada um. Vamos ler então? Vamos ler aqui em 3 etapas aqui, né? Uma primeira parte fala da tentação de Jesus, vai do versículo 1 até o versículo 11. Numa segunda parte, Jesus volta para a Galileia. Uma terceira parte, a vocação dos discípulos. E numa quarta parte, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Primeiro, a seguir foi Jesus tentado, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão na sua mão para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, né? Então, nessa primeira parte aqui, a gente percebe que o próprio Jesus, ele viveu a tentação. Ele foi tentado igual a mim, igual a você, para que ele
pudesse provar e ser solidário conosco, entender o que é a tentação. Mas ele venceu, ele resistiu, porque ele escolheu dar a voz a Deus, ao Espírito de Deus, a fazer a alegria dele estava em fazer a vontade de Deus. Isso nos traz também uma reflexão para entender que a nossa vida aqui, meu amigo, minha amiga, a nossa vida ela é passageira. Nós temos uma missão aqui na Terra de nascer, crescer, nos encontrar e nos reconciliar com Deus em Cristo Jesus, procurar viver segundo os seus ensinamentos, mas existe algo muito maior, existe a vida eterna, algo que é maior, que vai além do que nós estamos aqui acostumados. Então, assim, a gente vale a pena buscar a Deus, invocar a Cristo, se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, renovar a fé, o propósito de buscar fazer o que é certo, o Senhor vai te dar força. Se você ainda não fez um concerto com Cristo, aí no seu coração, fala: Senhor, entra no meu coração, eu te aceito como Senhor e Salvador, me dá a tua direção, me dá a tua guia, o Senhor vai morar dentro de você e vai te conduzir na vida. Vale a pena ouvir a Deus. Jesus deu o exemplo de que ele estava disposto a ouvir a voz de Deus, a renunciar às coisas que são erradas e fazer o que é certo. E ele conseguiu vencer sendo primogênito, né? Hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, não precisamos mais imolar, fazer sacrifício. Nós temos que crer no Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o reino dos céus ele veio. Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo, a luz que pode iluminar o meu coração, o teu coração, e que nos conduz para Deus. Se existe trevas, e nesse momento as trevas estão aí no seu coração, na sua vida, eu convido você no seu coração a falar: Jesus, luz do mundo, ilumina a minha vida. E ele vai fazer a luz resplandecer nos seus caminhos, e ele é o único que pode iluminar. Não existe outro além dele pelo qual importa que nós sejamos salvos, que a nossa vida seja iluminada, que possa nos fazer trilhar por caminhos retos. Pode parecer difícil, mas é a única saída. Não existe outra saída. A gente pode tentar achar caminhos fáceis, caminhos, artifícios, mas é uma escolha. No final das contas vai dar tudo em nada. Importante é servir a Cristo e aceitar a luz de Cristo para nos iluminar. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no instante, deixaram o barco e a seu pai e o seguiram. Então aqui é o processo que nesse momento, o que vem no meu coração agora, é buscar estar junto, buscar pessoas para o convívio, para uma missão. O próprio Cristo, o próprio Deus permitiu que Cristo viesse e permitiu de ele se reunir a pessoas, buscar outras pessoas, ter comunhão com outros.
Então, na vida, não dá para fazer as coisas sozinho. É preciso ter equipe, seja no trabalho, seja nos trabalhos escolares, e seja também na vida com Cristo. Aceitou a Cristo, buscar comunhão com irmãos. Pode ser uma denominação, que existe muitas, né? É importante também. A denominação, eu acredito que sejam ferramentas muito boas, igrejas de forma organizada, né? As igrejas organizadas, porque tem diferente de igreja organizada e igreja orgânica. Igreja orgânica é composta de todos aqueles que creem em Cristo no seu coração e ele conhece aquele que o aceitou e que creu nele. Então essa igreja orgânica, ela é invisível assim, aparentemente aos olhos humanos. Existem as igrejas organizadas, né? As instituições, as organizações, que têm o seu lado bom. Embora historicamente em alguns momentos a igreja organizada se comportou de maneira ruim. Mas assim eu acredito que mesmo os primeiros irmãos que se convertiam, eles buscavam estar no templo, embora se reunissem de casa em casa. Então o importante é buscar ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com pessoas para que sejamos fortes e tenhamos edificação. Seja numa denominação, seja no contato diário com as pessoas que creem, enfim, ter comunhão. Porque mesmo Jesus buscou um grupo para ter comunhão, para que fossem co-missionários, co-participantes, né? E, continuando, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentas, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Interessante que aqui, falando do poder de Deus, daquilo que Deus faz, nós vemos que ele fez muitos milagres. E aí o que Jesus falou? Ele falou assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, assim, eu vejo algumas iniciativas de denominações que fazem o dia da libertação, o dia da cura.